Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nessa sexta-feira, a liturgia fala pra gente que eterna é a misericórdia do Senhor, que nos liberta e salva com seu amor por meio da doação de sua vida no alto da cruz. Na firme esperança da ressurreição, celebremos a liturgia com fé, piedade e alegria. Então, a primeira leitura está em Atos capítulo 4, versículo 1 a 12. Atos capítulo 4, versículo 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado. Diante de vós, Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, aqui na primeira leitura, a continuação das leituras anteriores, depois que o homem que não andava foi curado, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo, os saduceus, prenderam Pedro e João, colocaram na prisão até o dia seguinte. E aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, porque ele e João foram interrogados. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Cristo, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Então, que nós possamos anunciar as maravilhas de Deus a todos e que nós possamos anunciar a boa nova, que Cristo ressuscitou. Ele veio para nos salvar. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 21, versículo 1 a 14. João capítulo 21, versículo 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra,
viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Então, na cena evangélica de hoje, parte do capítulo 21 de São João, temos a terceira e última aparição do ressuscitado aos discípulos. O Senhor provoca uma pesca milagrosa e faz uma refeição com eles. Após uma noite em que os discípulos não pescaram nada, Jesus, ao amanhecer, coloca-se na margem do mar de Tiberíades e os apóstolos ainda não sabiam que ele era o Senhor. Então provoca-lhes: Tendes alguma coisa para comer? E continua: Lançai a rede. O milagre acontece e os peixes aparecem com fartura. Então, neste momento, Pedro reconhece a Jesus. É o Senhor. Chamado por Jesus, Pedro reconhece que o homem à beira da praia é o próprio Jesus, assim como o chefe dos apóstolos. Cada um de nós também é chamado a reconhecer o Senhor no caminho de nossas vidas. A cena termina em uma refeição com bênção e distribuição de pães e peixes, referência à Eucaristia, memorial permanente da Páscoa de Jesus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.